Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Seja bem-vindo a mais um Cinema em Transe, nossa edição cobrindo Tiradentes, um ano de podcast e abrindo nossa temporada, começando por ele, Gabriel Matavel. É isso aí, primeiro episódio dessa série que promete muitas emoções, hein, principalmente pro Renan aí nos episódios seguintes. Valeu, Gabriel. Com a gente nesse primeiro episódio, Kleber Eduardo, crítico, escritor, organizador, curador, assim, a gente fala realizador porque realizador faz um monte de coisa, né? Não tá preso a um campo só. Manda um salve aí, Kleber. Salve, salve, gente. Um prazer estar aqui. Primeira vez que eu vou aí falar sobre algumas questões que certamente vão aparecer. E, enfim, estamos aí, estou aberto. É isso, galera. Vamos falar sobre um livro lançado com coordenação editorial do Kleber, lançado pela Mostra Tiradentes. Queria agradecer ao festival, a organização que está fazendo o corre, está ajudando a gente nessas entrevistas. E assistam os filmes, vão ficar disponíveis até dia 29. Confiram as datas das exibições e vamos de vinheta. Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir! Mais fortes são os poderes do fogo! Tô falando que branco lá fora e preta aqui Os dentro. cineastas devem tirar a máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Estamos de volta. Kleber, primeiro, você poderia dar uma breve introdução sobre o livro? Você falou que ainda não comentou sobre, então o pessoal que está pensando se compra, o pessoal que já comprou, esse tempo do Sedex enviar o livro lá para casa de todo mundo. Você comentou um pouquinho como que você organizou, assim, ele é dividido em algumas sessões, né? Como foram pensadas essas sessões? Se foi por tema, se foi por ano, se existe uma divisão clara temática ou temporal? Sim, sim. Só para começar, eu queria só explicar como é que surgiu, digamos, essa abordagem, né? Porque o convite para eu fazer a coordenação editorial do livro, feito pela Universo Produção, ele tinha como mote, né, os 25 anos da mostra. Era um livro, digamos, de um caráter comemorativo. E aí o que eu propus era que este livro, embora ele pudesse ter esse caráter comemorativo como pretexto para a sua existência, eu propus que ele se focasse especificamente na produção de 2016 em diante, né? Ou podemos chamar aí do cinema no entorno do golpe e suas consequências, porque não só no sentido, digamos assim, concreto, vamos investigar o cinema desse período histórico, né, e ver como é que ele, de alguma forma, refletiu e reagiu a essa narrativa histórica bastante acidentada, anterior a 16, mas 16, digamos, é um marco, né, mas também pensando que nesse período de 16 em diante, de 15 em diante, é justamente um período em que, nesse cinema brasileiro independente, existe um aquecimento, né? Um aquecimento, digamos assim, político, um aquecimento retórico, um aquecimento nos filmes, do que tratam e pela forma com que tratam, e a emergência de novas proposições, né? Novos sujeitos históricos que não estavam presentes de um modo significativo e tematizado, organizado, 5 anos antes de 2016. Né? 2010, 2011, essa cena era diferente, inclusive em Tiradentes. Então, eu achava importante focar nesse período, né, que já foi dito por muita gente, que foram aí 4, 5 anos, talvez até menos, né, porque a pandemia nos coloca num outro lugar já, que tem a espessura que, às vezes, uma década inteira não tem.
né? Em termos tanto de não é nem rompimento, porque a estratégia é um pouco mais sádica, de dissolução progressiva da relação entre o Estado e o cinema, porque não foi uma ruptura como a do Collor com a Embrafilme, né? É um asfixiamento, é um sufocamento, meio a conta-gotas, né? Então, digamos assim, de um sufocamento progressivo dos meios, vamos chamar aqui de oficiais, de fazer cinema no Brasil, mas, ao mesmo tempo, com uma resposta do conjunto de filmes, sejam aqueles que estavam sendo gestados antes de 2016, mas já respirando aquele ar tóxico, né? Desde 13, seja filmes que, de fato, foram gestados depois de 2016, com uma intensidade, com uma repercussão, com uma capilaridade internacional, como raras vezes, em outros 5 anos, nós vimos no cinema brasileiro, né? Então, é um momento, digamos, é um momento polarizado no seu paradoxo, porque nós temos um cinema extremamente pulsante nesse período e nós temos todas as condições para que esse cinema não pulse de um outro lado, né? Então, essa é, digamos assim, a razão de existir desse livro. A divisão do livro, Renan, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira chama estruturas, e são artigos de diferentes pessoas que lidam, digamos, com questões que são, de fato, estruturais no cinema brasileiro. Elas não são de primeira ordem, elas não lidam com questões estéticas, com questões estilísticas, elas não vão necessariamente no interior dos filmes para analisá-los, tá? E num segundo momento existem os artigos nessa parte do livro chamado Tendências, que aí sim se vai a determinadas recorrências, né? Segundo as perspectivas de quem escreve, a partir de um foco. Esse foco, ele foi... Às vezes ele é mais claro nos artigos, às vezes ele não é tão concreto nos artigos, mas ele foi, digamos assim, fruto de uma conversa sempre entre eu e quem fazia os artigos. Eu propunha, digamos assim, um universo amplo e que tinha já um pouco a ver com o que as pessoas estavam vinham escrevendo, né? Mas cada uma das pessoas tinha completa liberdade para dentro deste universo fazer dele o que achasse melhor, assim, com liberdade de abordagem de filmes, enfim. Então, enquanto o livro estava sendo concebido como escrita, quando todo mundo já estava convidado, em nenhum momento eu tinha certeza, Renan, de quais eram, por exemplo, os filmes que seriam analisados, que seriam mencionados. Eu poderia ter uma recorrência muito grande de mesmos filmes, ou poderia ter filmes que não passassem por nenhuma das abordagens, porque as abordagens não os contemplavam. Entende? É um pouco o risco, né, dos livros, digamos assim, panorâmicos e divididos por muitos olhares. E isso, talvez, assim, eu ainda preciso de algum distanciamento para entender, de fato, o que são, não em termos de questões, em termos de questões eu até percebo algumas questões que eram importantes terem sido abordadas, mas em termos de filmes, sabe? Em termos de filmes, em termos de autorias, assim, porque não coube nas diversas abordagens, ficou de fora. Eu ainda não tenho essa total clareza, assim, é a leitura que eu preciso fazer, assim, de fato, de um modo mais distanciado, assim, do livro. Então, a organização ela não foi por ano, não, ela foi por questões. E aí vem desde questões estruturais, o Alfredo Manevi, por exemplo, escrevendo sobre a relação entre cinema e Estado, né? Alfredo Manevi esteve no Ministério da Cultura do governo Gil, durante a gestão do Lula, tem uma experiência grande, ele veio da crítica, mas ele tem uma experiência grande na gestão pública, né? E é um pouco
a razão dele estar nesse texto, tentando entender esses últimos 5 anos, assim, o que significa isso nessa relação entre cinema e Estado. Então, você tem desde um artigo que vai lidar com uma questão estrutural de base, né, até outros que não vão ter no cinema especificamente como realização o seu mote também principal, que é, por exemplo, o artigo da Adriana Fresquet sobre cinema e educação nesses 5 anos, as questões, né, que esses últimos 5 anos, questões políticas, sobretudo, que nos últimos 5 anos trouxeram para essa relação, mas trazendo também, por exemplo, a necessidade, a pandemia, né, fortalecendo essa relação da imagem, né, com a educação e os desafios que a pandemia trouxe também para a educação, enfim, um artigo bem em cima da hora, assim como um artigo da Luciana Rodrigues que vai falar historicamente, e aí ela atualiza para os últimos anos, sobre os cursos de cinema, né, no Brasil, inclusive nas suas muitas relações com o Estado, relações muito tênues, relações muito mais desejadas do que, de fato, concretas, né? E que é um artigo também que não está preocupado, digamos assim, em falar dos filmes, né? Apenas dos filmes. Mas são artigos, digamos assim, que eles mapeiam um contexto, né? Como o do Eduardo Valente, sobre a circularidade dos filmes brasileiros pelos festivais internacionais, como isso demonstra um certo, sim, profissionalismo, né, também de produção, porque são filmes que têm coprodução, são filmes que têm, digamos assim, agentes, são filmes que pertencem, digamos aí, mesmo na autoralidade, mesmo digamos assim, mesmo que possam ser orçamentos não vultuosos, mas eles já pertencem a uma espécie de classe média, média alta, da produção. Não estou falando do imposto de renda de cada uma das pessoas, estou falando de um tamanho de produção, né? Com todas as implicações que isso tem, né? Com todas as implicações que isso tem. Entrar nesse clube da classe média do cinema brasileiro, para a própria criação, enfim, para as relações com os players, com os streamings, com os festivais. Então, só para encerrar essa primeira parte, o livro, o que ele tenta é, primeiro, trazer algumas questões concretas de contexto na primeira parte, para que a segunda parte, que seja mais voltada para as recorrências estilísticas e temáticas, elas possam estar minimamente pavimentadas por um contexto, entende? E esse contexto, ele é muito político, né? Porque essa primeira parte, digamos, ela tanto tem, digamos, o que é derrota, mas também ela já tem o que é reação. Por exemplo, 2 artigos sobre cinema preto brasileiro, com perspectivas diferentes, mas isso já e trabalhando em cima de um universo que não seria possível de ser trabalhado alguns anos antes, né? É um artigo que não seria possível, porque ele falaria de uma ausência. E hoje nós podemos ter 2 artigos que falam de uma presença, ainda não equânime, mas claramente isso é uma novidade histórica no cinema brasileiro, nesse vulto, com esse eco, com a sua organização discursiva, né? E com suas formas de negociação e pressão com os campos da visibilidade. Então, isso é estrutural antes de ser estilístico. É isso que eu quero... Entende? Antes da gente ir para o que é o estilo, a gente primeiro precisa entender de que sociedade, de que país, de que governo nós estamos falando, né? Antes de falarmos dos filmes. Aí tem essa segunda parte que vai falar dos filmes. E temos uma variedade de abordagens também digamos, nessa variedade, né, desses diferentes artigos. Não são, só para encerrar, não são todos os artigos, e nem eu diria que isso é uma parte hegemônica assim, do livro, não são necessariamente apenas filmes que, de uma maneira mais explícita,
respondem a um contexto. Entende? Sim. O mais importante era que cinema foi feito nesse contexto. E não simplesmente focar no que eu entenderia, o que as pessoas entenderiam como este filme está respondendo a este momento histórico. Primeiro, porque isso é muito complexo, é bem mais complexo do que esse espelhamento direto. Segundo, que isso você fecha totalmente as portas para filmes que você não considera que tenham esta resposta, né? Então, aqui a resposta ela tem outros sentidos também, porque a cultura de um modo geral, mas o cinema de um modo mais específico, foi muito atacada a partir de 2016, né? Então, toda aquela questão... Por que o Estado foi muito atacada não só pelos governos, né? Então, como o Estado vai ter o dever de financiar uma atividade se a sociedade não a legitima? Se a sociedade não assiste, não acha necessário, né? Então, a resposta ao país também tá num conjunto de filmes muito denso, no melhor dos sentidos, que responde ao país em relação à sua necessidade de existir, né? Aí, alguns ainda com recursos do período anterior, outros com recursos do período dos últimos anos, e alguns nas margens completas do Estado, né? Do financiamento do Estado. Então, a resposta é um pouco também por que se deve fazer cinema brasileiro. A resposta ao país, né? Não é tão direto assim. Tipo, mostrar a cara do Temer, do Bolsonaro, embora tenham filmes que sejam mais diretos, alguns sejam alegóricos, né? Mas, enfim, mas é mais amplo, assim, o escopo de abordagem, digamos. Opa. Eu, pessoalmente, sim, percebo que a forma, né, você tocou no assunto do estilístico, né? A forma sofreu muito, né, do cinema e do audiovisual em geral nos últimos anos, assim, principalmente com uma ascensão de um certo reacionarismo dentro do próprio audiovisual, assim, que algumas produtoras que a gente não precisa nem falar, né, vem tendo esse crescimento de tentar reescrever a história, e isso tem um impacto fortíssimo dentro da própria criação deles, né, e tem uma nova leva de realizadores que tem, por bem ou por mal, aí não cabe a mim julgar, assim, tentado transformar como filmar, como fazer essa parte da arte, a parte visual e essa parte de escolha, né, que vai desembocar em como esses filmes são recebidos, assim. Como é que o livro aborda isso, essa questão da forma? Porque é uma coisa que eu até conversei uma vez com o Renan sobre esses documentários que têm feito certo sucesso no YouTube, né? Sobre ditadura militar e tal, que tem tentado, assim, transformar essa história pela forma, né? É bem estranho, assim, de ver alguns deles, assim, porque pela forma eles tentam ir puxando para esse lado mais sombrio, assim, da história. Então, assim, como é que a forma do cinema é abordada no seu livro, assim? Eu acho que tem artigos que eles se estruturam, digamos assim, primordialmente na forma, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, num artigo da Laila Foster, que vai analisar um conjunto de filmes pela montagem, né? E mais do que pela montagem, pela duração. E em que medida essa duração ela está tensionada, relacionada com a velocidade do tempo histórico em que esse filme está sendo feito. Em que medida ela é uma espécie de resistência, sabe? Acho que isso é uma das questões, assim, porque eu acho que... É claro que, assim, você percebe
no fundo, o que a gente está aqui tateando, né, é se há novas formas, né? É se há novas dinâmicas formais em uma década, em um conjunto de anos, e aqui, enfim, em um conjunto de anos, em um país marcado por alguns traumas políticos. Esses traumas políticos, seja o de 16, seja o de 18, seja o anterior a 16, mas que desagou em 16, eles fundam novas formas. No fundo, é essa a questão. E é difícil da gente ir tão liso nessa questão, porque, ainda que possamos reconhecer que, sim, há novas articulações, outros modos de articulações, em uma certa vertente da produção, porque a gente tem que pensar também que, a partir de 16, tem a Netflix, né, no Brasil. E o que isso implica também com relação a formas, inclusive, de quem tinha ali começado no cinema independente autoral, enfim. Essa é uma outra conversa, mas faz parte desse período histórico. Tem um artigo sobre a Netflix, sobre streaming, de um modo geral, mas não pela perspectiva estética, pela perspectiva dos algoritmos, por uma perspectiva geopolítica. Mas, assim, voltando, né? Então, a questão são se há ou não novas formas. E acho que as novas formas, mesmo que a gente as reconheça, elas vão coexistir em simultaneidade por muito tempo com o que são formas, digamos assim, mais associadas a outros momentos históricos, ou que são formas que nada têm a ver, digamos, com estes traumas políticos, né? Que são formas, digamos assim, mais associadas a uma noção de um cinema autoral, profissional, de penetração internacional, que está presente na nossa produção também desse período. Então, existem algumas simultaneidades aí em relação a como se dá essa dança entre as formas de um mesmo período histórico. Você mencionou o documentário. Eu acho que o documentário, a gente, na verdade, só tem um artigo específico. Acho que o documentário digamos, onde precisaria de mais textos. Porque a gente tem um artigo mais específico, 2 artigos específicos sobre documentários, né? Um, documentários que elegem claramente os inimigos, e no outro, existem mais, na verdade. Na verdade, existem mais com uma outra abordagem que não está lá colocada documentário, né? Porque tem os filmes indígenas, que também tem um artigo, enfim. Mas um dos artigos é sobre o arquivo, né? E aí é um artigo, quando você vai falar de arquivo, você pode falar de política, de ética, você pode falar de muita coisa, mas você vai basicamente falar de forma, né? Porque o que importa não é exatamente o arquivo, mas como o arquivo é utilizado, né? O arquivo pode ser uma muleta, o arquivo pode ser um desastre pela forma com que é utilizado, e o arquivo pode ser uma estética na sua forma em que as coisas estão relacionadas. Então, é um artigo que vai falar só de forma, praticamente, né? Quando eu digo que precisariam mais reflexões sobre o documentário, é porque, a não ser en passant em alguns textos, a gente não tem, por exemplo, uma reflexão concentrada na utilização das primeiras pessoas, que é um dado da primeira pessoa, da narração da primeira pessoa, que não é um dado novo, mas ele é um dado, às vezes, sintomático e, às vezes, expressivo. Ou seja, às vezes ele é reflexo de um tempo histórico, né? De tudo que a primeira pessoa, as várias modalidades de primeira pessoa que hoje a gente tem na vida cotidiana e nas artes. E raramente ele é, de fato, uma proposição artística, estética, que quebre um pouco
esse uso mais industrial de subjetividades, né? Eu acho que esse é um artigo, por exemplo, que ainda precisaria ser feito, assim, sobre esse período histórico. Eu estava até comentando isso um pouco antes da gravação, mas você tem um artigo, o último artigo do livro Novas Histórias do Cinema Brasileiro, volume 2, você trata sobre o período de 2015 a 2016, pela perspectiva, você chama de como autoral, né? E umas coisas que me chamaram a atenção nesse artigo, você tratou um pouquinho para trás também, passou por cima, né, sobre 2013, e aí 2016 um outro momento, assim, pensando também no texto que o Victor Guimarães escreveu, da cosmética de gentrificação da fome, tratando 2016, né, como um novo momento no cinema brasileiro. Um questionamento que ficou para mim, assim, foi se 2016 ele não é, de certa forma, uma expansão ou uma consolidação, digamos assim, do que começou em 2013, né? Você mesmo citou sobre alguns filmes de 2016 que já estavam sendo feitos anteriores, que estavam tipo, com algum cheiro, assim, algum prenúncio de algo que viria, mas eu fico pensando, às vezes, se esse marco, às vezes, não está um pouco... Não necessariamente um marco, assim, 2016 ele é um marco, 2018 também é um marco, mas se a gente der, tipo, 2 passos para trás, a gente consegue ver alguma coisa em 2013 também que está ali presente. E uma outra coisa também que eu percebi, eu não sei se isso está presente nos artigos, são curtas-metragem. Eu sinto que o texto que você escreveu em 2016, ele tem uma direção um pouco maior para os longas, né? Que foi lançado no livro, um pouco maior para os longas, mas de 2016 para cá, tem uma produção bem grande, assim, de curtas-metragens, e até em função da pandemia para cá também, em questão de financiamento e tal, os curtas-metragens acabam tendo um peso um pouco maior, pensando no República, por exemplo, que é um filme incrível, assim, e é um filme de 10 minutos, né? Pensando também no Lincoln Pericles, que é um realizador que tem um longa e é um realizador importantíssimo, né? Pensando nos últimos 10 anos. Essas duas linhas, assim, como que você vê os curtas-metragens nesse novo cenário e se esse marco, ele não pode ser, não um marco, assim, mas esse prenúncio pode ser visto também a partir de 2013. Eu acho que pode, Renan, mas eu acho também que tem mudanças, né? Tem mudanças, assim. Tem mudanças nos olhares e na maneira de ser político. Porque, veja bem, enfim, informalmente aqui, algumas coisas eu nunca pensei ou nunca verbalizei. 2013, a gente ainda vivia no cinema brasileiro. Eu acho que 2013 é um ano, e poderia localizar até um pouco antes, né? Você pega um filme como, por exemplo, A Cidade é uma Só, ele tem ali uma certa força de semente, né? De alguma coisa diferente para esse cinema brasileiro independente de uma nova geração. A Cidade é uma Só, Os Residentes, do Thiago Mata Machado, Dias Coelho, da Maria Clara Escobar, né? São filmes, 3 ganhadores da Mostra Aurora, né? São filmes que têm um tom um pouco diferente do, digamos assim, eu estou falando no espírito mesmo, do que a produção ali de alguns anos antes, ainda no governo Lula. Eu tenho uma impressão, Renan, que o cinema brasileiro do governo Lula, do período do governo Lula, é um cinema que, comparado ao da década de 90 e comparado ao cinema posterior a 2010, ele está razoavelmente satisfeito. E eu não estou dizendo que não haja necessidades, carências,
necessidades de políticas melhores durante esse período, mas eu sinto que, assim, se abre a possibilidade no cinema autoral de não se ter grandes embates com o tempo histórico. E isso começa a mudar a partir de 2010, de diferentes maneiras. Então, eu posso localizar, digamos assim, se a gente pensar como processo histórico, fica difícil a gente localizar, digamos, um marco zero, né? Porque a parada é contínua, coisas permanecem, porque eu vejo no cinema brasileiro de hoje, inclusive em filmes que eu gosto, ainda uma tentativa de digamos assim, de desenvolver, de atualizar determinados referenciais estéticos da década de 90, do começo dos anos 2000, ainda num acerto de contas com o neonaturalismo ali dessa virada dos 90 para os 2000, sabe? E tem filmes que ainda estão nessa pegada, né? Isso é quase que uma espécie de linhagem histórica dos últimos anos, assim, esse naturalismo, né? Às vezes ele é mais impactante, descabelado, histérico, né? Mundo cão, na sua forma, não estou falando nos conteúdos apenas, né? Nas suas atitudes de câmera, de montagem, e às vezes ele é mais econômico e discreto, que é o caso, por exemplo, desse filme da Thaís Fujinaga, que vai lidar ali com a classe média paulistana, né? Mas de uma maneira diferente. Mas ali tem coisas do início dos anos 2000, né? Naquele filme ali. E parte, digamos, desse cinema, digamos, mais profissional, internacionalizável, ele ainda, de uma certa forma, está respondendo a algumas questões ali do início dos anos 2000, tá? Do pós-retomada. Então, é difícil se localizar onde que começa. Quando eu coloco o 16, digamos, é um arco que pode ter uma genealogia anterior, mas eu tenho, digamos assim, um marco que mobilizou todo um país. Então, ele não é simplesmente uma localização de um referencial estético, de um filme mobilizador, né? Porque eu poderia, por exemplo, essa relação entre tempo histórico e tempo das formas, ela é muito complexa. Um dos artigos no livro é a minha perspectiva para a Mostra Aurora de 16 para cá. E eu coloco que, por exemplo, a edição de 16 poderia estar em 2020. E a de 2020 não parece que estava em 2020. Entende? Então, é complicado, porque Era Uma Vez em Brasília, por exemplo, é um filme que respondia imediatamente a um contexto histórico, mas talvez ainda seja o filme que melhor responda ao atual contexto histórico, mais do que os filmes do contexto histórico atual. Então, isso é difícil, né? Eu estava vendo a Marcela Borella falando num debate, né, da mostra, acho que ontem, e ela estava falando de todo o processo do Taegu Awa, que é um filme que começa em 2011, num outro contexto histórico, né? E aí ele é lançado em Tiradentes em 16, que já é outro contexto histórico, porque ali o golpe já era certo. Então, aquilo que ela queria fazer em 11, em 16 está com significados ampliados, amplificados, eu diria. E quando eu ouço ela falando hoje, parece que está mais amplificado do que em 16. Então é difícil, porque alguns filmes desse período de anos atrás têm muito a ver, poderiam ser filmes de agora, né? Assim como alguns filmes de agora poderiam ser dos anos 90. Essas coisas, elas coabitam, né? Inclusive de cineastas que têm uma filmografia já razoável, mas que às vezes você olha e fala, cara, não saiu dos anos 90. Eu digo em termos formais, porque você pode, inclusive, se agarrar a determinadas temáticas contemporâneas que estejam, digamos, no arco das legitimidades contemporâneas, o que é um movimento que está rolando muito forte no cinema brasileiro,
às vezes de uma maneira absolutamente autêntica e às vezes de uma maneira oportunista, né? E você aplicar a determinadas questões contemporâneas um formato que não é daquele universo, que não é do momento, mas que você, sei lá, viu que deu certo num filme finlandês de 2006. Isso tem também, né? Porque nós temos hoje uma produção tão grande, de tantos formatos, para tantos lugares, mesmo nessa crise, que você consegue ter um planeta estético inteiro dentro de uma cinematografia, assim. E aí, quando você vai, digamos assim, organizá-la, inevitavelmente você vai enfatizar algumas coisas e você vai deixar passar, às vezes estrategicamente, e às vezes mesmo por limitação, assim, sabe? Por não ter organizado isso ainda. Porque nós estamos num momento, de fato, em que há muitos cinemas brasileiros simultâneos, né? Mesmo com temas muito aproximáveis, às vezes, mas as formas nada aproximáveis em muitas relações entre filmes, né? A outra pergunta que eu fiz foi em relação aos curtas-metragens. Sim. Não, você mencionou o artigo da Nova História. O artigo da Nova História ele foi escrito em 2014 pelo movimento hiperveloz do mercado editorial brasileiro. Ele saiu em 2016. E aí, em janeiro de 2016, eu escrevi um parágrafo, que era o que cabia, porque o livro já estava para ir para a gráfica, sobre aquários, que não estava no livro, entendeu? O livro, se eu não me engano, meu artigo termina com uma relação entre Branco Sai, Preto Fica e Aquários. Isso. Como os filmes que mobilizam uma ação, umas ações bem diferentes, tá? Uhum. Que eu achei necessário colocar o Aquários, porque senão, assim, é um livro... por exemplo, o meu artigo não dá conta do Baronesa, porque não tinha visto Baronesa ainda quando escrevi. Então, ele já nasceu, e foi interessante isso, porque ele já nasceu defasado. Quando ele foi publicado, ele já estava defasado. E essa defasagem, num certo sentido, foi boa, porque ela, de fato, ela demarca o fim de um período. Aquele artigo ele estava, de uma certa forma, respondendo a um processo histórico de 2002 a 2014. Sabe? Tanto que era continuidade expandida, era uma coisa assim meio... Chama Continuidade Expandida e o Novo Cinema Autoral. Exatamente, quer dizer, não tem crise à vista ainda, né? Uhum. Então, o livro que agora eu organizei, eu fiz a coordenação editorial, de uma certa forma beleza, ali acabou alguma coisa. Esse livro aqui tratará do que aconteceu dali em diante. Uhum. Que não tem nada a ver com o que está lá. É outra coisa, é outra coisa. E o que é interessante é que é tão mais complexo esses últimos 5, 6 anos, Renan, que eu não daria conta de escrever aquele artigo sobre os últimos 5, 6 anos. Uhum. Eu sozinho, entende? Eu precisaria de, como aconteceu nesse livro, ter pessoas com focos em distintos campos, em distintas questões, porque as questões se multiplicaram, as tendências se multiplicaram, os universos se multiplicaram, o curta-metragem passou, ali eu fui orientado para escrever sobre os longas. Mas no livro, por exemplo, tem alguns artigos só sobre o universo dos curtas e alguns artigos que estabelecem relações entre longas e curtas indistintamente, né? Porque eu acho que, para além, não que os curtas não tivessem importância no período anterior, tiveram. É importante a gente lembrar que o Kleber Mendonça Filho era um cineasta internacional antes do Som ao Redor. Sim. Né? O campo do cinema autoral internacional estava preparado para o Kleber Mendonça Filho por seus curtas-metragens. Isso, de uma certa forma, aconteceu com Juliana Rojas e Marco Dutra e por aí vai. Então, não é que não teve importância, teve. O que aconteceu agora é que nós estamos vivendo momentos de transformações formais, técnicas e sociais, culturais, muito intensas e muito velozes. E o curta-metragem,
ele dá mais vazão a tudo isso. Isso chega com mais lentidão no longa. Entende? Então, o curta também passou a ser uma espécie de parabólica sobre o que é o cinema do futuro. Mais do que naquele momento anterior. Mais do que naquele momento anterior. Porque naquele momento anterior havia uma certa clareza do que era o cinema brasileiro autoral, do que era o cinema brasileiro internacionalizável. Essa clareza agora está sendo colocada para fora, assim, né? Você pega um filme como Indianara, e Indianara teve sua circulação internacional. Entende? Então, os nossos parâmetros do que é o internacionalizável também vão começar a sofrer mudanças muito rápidas nos próximos anos, porque esse cinema de circulação internacional, o cinema brasileiro de circulação internacional, também vão ser outros nos próximos anos. Né? Então, eu acho que os próximos 5 anos, aí depois a gente ouve, daqui a 5 anos, esse podcast, mas, assim, os próximos 5 anos vão ser muito diferentes desses últimos 5 anos. Em muitos campos, na crítica, na curadoria, na realização, nas formas, em quem está fazendo, enfim. É claro que eu não tenho como prever concretamente, mas me parece claro que o que está acontecendo agora é uma transição, a mostra usou esse termo, mas é uma transição, inclusive, para mim, de uma maneira até mais ampla, porque eu acho que, como eu escrevi na apresentação do livro, eu acho que os grandes filmes desse grande período, eles ainda vão ser feitos. E talvez eles sejam feitos por pessoas que hoje ainda não fizeram o seu filme. Então eu sinto que é uma transição também para um outro lugar em que nós não, daqui a 5 anos, nós não estaremos falando só das pessoas que estão fazendo filmes já hoje. Nós estaremos falando de filmes de pessoas que não fizeram seus filmes ainda. Enfim, acho que é a minha perspectiva, assim. E o curta vai ter esse lugar fundamental de ser o espaço mesmo de inserção no campo, né? E de experimentação com as formas. O que deságua, só para encerrar esse raciocínio, numa transformação que já ocorre nos filmes mais independentes e de uma galera que está começando, na estrutura do longa, de produção e de montagem. Né? Quer dizer, hoje os filmes, a maior parte dos filmes, já tá assim nos curtas, e você percebe nos longas. Eles não têm um centro de estrutura. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Sim. São filmes sem centros de organização. Né? Existe hoje uma preocupação muito maior com o ritmo do que com a estrutura. Seja o ritmo mais rígido, mais lento, seja o ritmo mais fragmentado, mas em qualquer um dos dois, a noção de estrutura, a montagem como uma estrutura, o roteiro como uma estrutura, isso foi muito, se tornou muito fluido. Né? Tem muito de internet nisso também, né? Exatamente. E com isso, a ideia do que é um plano, né? A funcionalidade de um plano em um filme, quer dizer, antes praticamente se cobrava isso, né? Um plano precisa ter uma função dentro de um filme. Um plano é alguma coisa sagrada. Um plano não é sagrado nesse cinema contemporâneo. Um plano pode ser substituído por outro, né? O plano não tem a função necessariamente de... Ele não necessariamente tem uma função. Digamos assim, a sua função pode ser apenas performar como plano. Né? E essa noção da performance, que é muito ampla, né? Porque a performance, que às vezes ela é usada à exaustão, de uma maneira um pouco diluidora, assim, nos filmes, porque ela virou também um pouco acadêmica, né? Ela virou um pouco bibliografia, tem que ter performance, quer dizer, a performance virou meio que o contraplano do cinema mais experimental.
Mas existe uma noção de performance muito forte nos filmes, propriamente dito, na forma dos filmes, né? Os filmes performam, né? Claro, existem aqueles discretos, aqueles mais zen-budistas, aqueles mais econômicos, mas, de uma maneira geral, a gente está vivendo um tempo histórico de formas performáticas. Isso me lembra um pouco os filmes da Chorumex. Sim. Teve até na Olhos Livres do ano passado, né? O Hodgson. Eu sinto que tem essa questão da performance pela forma também. Sim, pela forma. Que eu acho que ainda é, digamos assim, um campo de reflexão não totalmente desenvolvido, sabe? Porque a gente ainda está estudando a performance cênica, né? A performance da presença do corpo fazendo alguma coisa, né? Mas no cinema essa performance é impossível por uma série de razões, né? Ela vai estar decupada, ela vai estar abreviada, ela vai perder presencialidade, fisicalidade, enfim, tudo aquilo que é uma performance cênica, né? Ela não tem duração. Então, o que eu fico pensando é que precisaria ser pensado uma performance da forma cinematográfica, com ou sem performance cênica. Né? Porque é isso, eu acho que tem hoje um cinema claramente de performatividade da sua própria expressão, assim. E que eu acho que veio para ficar. Eu não acho que é modinha. Sim. Eu acho que é parte de uma estrutura cultural mesmo, assim. E aí a grande questão é como é que você negocia com isso no campo da criação, né? No campo... Por trás de tudo, Renan, eu estou falando isso porque eu tenho que falar amanhã sobre o filme do Eloy Ribeiro, no debate da Mostra de Tiradentes. O filme dele coloca também essa questão, como vários outros que estão na mostra, que no fundo por que o seu filme é uma obra de arte? No tempo histórico em que tudo é imagem, que tudo é performance, todo mundo tem câmera, todo mundo edita, todo mundo se autovisibiliza no Instagram. Tem um plano no curta da Sueli Machacali, não sei se você viu, Reunião de Pajés. O Gabriel viu. Ela está filmando o ritual, e aí tem várias indígenas, mulheres, com seus celulares filmando também, né? E aí eu fico pensando, mas por que o dela é filme e o das indígenas não? Né? Eu acho que é um tempo da imagem que a gente vai ter que se colocar essas questões, né? Quer dizer, onde é que a gente vê os filmes e por que uma coisa a gente chama de filme e outras não? Por que umas são registros e outras não? Né? Outras são filmes. Então, eu acho que num mundo de performances, essa questão vai se colocar de alguma maneira, assim, né? Não, é legal que você está até adiantando a nossa entrevista. A próxima, que eu ia mandar essa pergunta para o Francis. Eu ia mandar esses questionamentos, por exemplo, pensando numa coisa relativamente meio banal, assim, que é o TikTok. E eu vejo que tem muitas narrativas interessantíssimas com elementos muito bem decupados, com elementos muito bem pensados, a linguagem cinematográfica, assim. E muito desse humor do TikTok, ele tá no corte, ele tá na montagem, ele tá num plano, assim, e vai também de pensar, tipo, num giro de 90 graus do plano, né? O plano que antes era na horizontal, ele passa a ser na vertical. E como incorporar isso, assim? Alguns cineastas já incorporam dentro dos filmes, mas esse questionamento que você trouxe, assim, por que eu não posso, por exemplo, chamar um TikTok de um filme, né? Fala que o TikTok ele faz parte de um registro artístico. Eu acho que assim, o Bazan tem aquela coletânea O que é o cinema, né? Que na verdade é uma afirmação, não é uma pergunta, né? Porque ele diz o que é o cinema, ele não está perguntando o que é o cinema, né? Existe um programa de ideia de cinema ali na soma dos artigos. Mas hoje o artigo que o Bazan teria que escrever é o que ainda não é o cinema. Né?
Porque, ao mesmo tempo, o que eu fico pensando é se todo esse valor que a gente pode reconhecer em um vídeo do TikTok, ele só não tem valor no vídeo do TikTok. Entendeu? Sim. Mesmo como expressão. Ou seja, o que eu estou colocando é a possibilidade de, sei lá, é mais difícil pensar artistas mais novos, assim, mas vamos lá. A possibilidade de um Godard fazer um filme para o Instagram, para ser visto no Instagram. Ele não vai circular por nenhum outro lugar, ele só vai estar no Instagram. Entende? O que faz um filme sair desse registro do TikTok e do Instagram, porque é disso que, no fundo, se trata, né? E chegar na mostra de Tiradentes, nos chamados salões, no chamado circuito de valoração artística e autoral. Né? E aí é preciso ver se aquele cara, aquela menina que fez o vídeo do TikTok quer fazer arte, quer reconhecimento artístico, quer ser cineasta, quer fazer disso uma profissão, quer fazer disso uma carreira, né? Tem um campo de expressão a explorar de fato, né? Que, digamos assim, que são questões que precisam ser colocadas quando você está usando o termo cinema, porque esse cinema, por mais expandido que ele esteja, por mais modos de captação que existam e de exibição que existam hoje, essa palavra ainda ela significa, de uma certa forma, um filtro, né? Seja o filtro para a indústria, Netflix, Hollywood, Global Filmes, seja o filtro para o independente autoral, né? Roterdã, Tiradentes, Crítica na Cinética, podcast com vocês, enfim. Existe um circuito ali de legitimação. E às vezes isso interfere, digamos, em como essa obra, esse trabalho, será percebido. Entende? Sim. O filme do Alain Ribeiro, se vocês puderem ver, depois vocês, enfim, podem até me escrever, é o Dia da Posse, que começa a passar hoje. Ele coloca essas questões pelo seu formato, pela sua maneira de produção, mas o que eu fiquei pensando mas eu conheço o Alain Ribeiro, eu conheço ele fisicamente, eu vi os filmes dele, eu sei que ali tem um cineasta, e que se ele mandou para Tiradentes, se Tiradentes aprovou e vai exibir na Mostra Olhos Livres, que é uma homenagem a Carlos Reichenbach, então está sendo dito no circuito de legitimação que eu estou diante do cinema. Percebe? Eu não vi o filme dele no YouTube. Eu não vi o filme dele no Vimeo, lá, sem ter passado em lugar nenhum. E isso já também me modula para como eu devo recebê-lo. Enfim, são questões assim, que eu acho que a contemporaneidade vai trazer, e a pandemia, digamos, de uma certa forma, amplificou essas questões com, por exemplo, a utilização de imagens para outras artes, né? Para as expressões de outras artes que podem começar a entrar nos festivais de cinema. Né? Outro dia eu estava ouvindo essa conversa, se isso vai permanecer, não vai permanecer, os curadores internacionais, na verdade. Estavam hoje falando de manhã. E, enfim, pode ser que permaneça esse trânsito, pode ser que seja circunstancial da pandemia e isso pare de acontecer tão logo possamos voltar a ter uma vida presencial e as artes abram mão desse aparato remoto. Né? E pode ser que essas pessoas que estavam ali fazendo um híbrido entre teatro e cinema, performance e cinema, não voltem para o cinema. Pode ser que elas permaneçam nas suas artes. Isso é um tempo histórico muito curto, é uma circunstância muito específica para a gente achar que essa transição, digamos assim, ela está consolidada. Eu acho que o que está consolidado é esta questão dos limites do cinema. Eles estão mais flexíveis, dos limites da estética, dos limites do que pode ser arte, né? Mas todas essas questões ainda são questões. Elas mudaram seus focos, elas ampliaram seus horizontes, mas eu não acho que nós estamos num mundo em que essas questões não estão
tão colocadas, mais colocadas do que, inclusive, estavam, entende? Uhum. Porque nunca se produziu tanta imagem, né, Renan? Então, assim, não importa de que natureza, por quem, onde e com que ideias por trás, com que interesses por trás. Nunca se produziu tanta imagem. Mas as pessoas não querem simplesmente produzir imagens e colocar apenas nos seus canais de visibilidade, dos quais elas são curadoras. Elas querem ser aceitas com as suas imagens, em lugares que têm filtros, e que têm filtros porque são muitas imagens. Uhum. Né? Sim. E qualquer filtro tem uma circunscrição de número de sessões, de duração de sessão, então terão filtros. Esses filtros, eles vão ter que criar algum critério, algum valor. Por que estamos exibindo esse e não aqueles? Então, todas essas perguntas, dizer simplesmente assim, a discussão estética não existe mais, ela não pode mais ser colocada. Agora são outras as discussões. Tá, mas quais serão os critérios na hora do filtro? Uhum. Porque algum filtro vai ter. Você não tem como exibir num evento todos os filmes produzidos e enviados. Uhum. Não é? Então, qualquer que seja o evento, vai filtrar. Quanto mais se produz, mais filtro tem. Mais gente fica fora. E aí essas questões vão precisar ser colocadas, de fato. Assim, o que eu estou vendo, né? Uhum. O que eu estou vendo. Sempre haverá o filtro, por mais elástico que ele seja. O filme da Sueli é um ótimo exemplo que você deu, assim, nele. Também no outro filme do coletivo deles, Essa Terra é Nossa, a gente vê um cinema que vem de uma intensidade muito grande. Assim, eu vou falar a verdade assim, com vocês, eu não tinha conhecimento do coletivo. E quando eles filmaram aqueles invasores, né, e quando eles passaram na cidade, fizeram aquela meio que performance naquele final, muitas cenas eu achava que estavam sendo montadas por eles, de tão maluco que era assim, aquela vivência tão crua ali naquele filme, e com tanto dispositivo novo que dá acesso para que aquelas pessoas possam produzir, assim, é uma reinvenção que a forma que o digital trouxe, assim, que tem transformado muito, assim, o cinema, que para mim é muito apaixonante, assim, é um filme que eu recomendo aí para quem estiver ouvindo, o filme novo da Sueli Machacali, Reunião de Pajés, não é? Não é isso? É isso. Reunião de Pajés, maravilhoso. Mas eu acho que ali são duas coisas, assim, acho que sobre Sueli e sobre alguns outros cineastas indígenas, né? Eu acho que existe uma consciência de se estar fazendo um filme, né? Aquilo não é um registro. Existe uma consciência de que circulará. Isso é uma coisa. A intencionalidade de fazer um filme. Ela é ganhadora 2 anos seguidos da Mostra Olhos Livres em Tiradentes, né? Então, aquilo é um filme de largada, como pretensão. A segunda questão é que ela é uma cineasta indígena, então ela não tem na estrutura, digamos, subjetiva dela, toda a herança cultural, cinéfila, histórica do cinema, o que dá a ela uma liberdade muito grande, né, de como filmar, de como realizar, a ela e a outros, né, a Alberto Alvarez, por exemplo, que também agora está fazendo um filme de parceria, né, com pessoas brancas, não indígenas, e isso está mudando um pouco o que ele faz. Mas era um cineasta que tinha uma liberdade com a câmera incrível, assim. Mas eu percebo um desejo do cinema, sabe? Não é uma brincadeira com a câmera, não é um registro, não é para pôr no Instagram. Acho que tem uma diferença grande, assim. Vamos lá, vamos encerrar então, Kleber. Vamos lá. Momento publi, que a galera gosta. Onde é que a gente encontra seu livro? Está disponível ainda? Fica até que dia?
O livro, ele está, na verdade, sendo vendido no canal lá de compras da Universo Produção. Está lá no site da Universo Produção, tá? Ele acho que está custando R$55. Se não for para Belo Horizonte, tem frete. Mas aí, assim, o frete sai caro, já vi. E aí, o que eu já propus para alguns amigos que reclamaram do preço do frete? Faz uma turminha de pelo menos 4 pessoas que querem comprar o livro, porque aí o frete sai grátis. Uma turminha na mesma cidade, né? Eu moro numa cidade de 25 mil habitantes. Aqui seria difícil encontrar mais 3 pessoas para eu dividir. Mas é uma saída para não pagar o frete, porque o frete é caro mesmo. Tá um pouco salgado também, mas é isso, galera. Kleber, agradecer a sua presença, agradecer a conversa, foi uma conversa muito bacana. A gente vai deixar o link do livro na descrição do episódio, vocês podem conferir, comprar, juntem mais 3 amigos, e é isso. Obrigado, galera, até mais, e acompanhe a nossa programação. Cinema Brasileiro. Movimento. Transformação. 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Tempo de celebrar, transitar entre ideias e imagens, experimentar novas possibilidades. Mostra de Cinema de Tiradentes. 25 anos criando futuros possíveis para o cinema brasileiro. De 21 a 29 de janeiro. Programação gratuita e online. mostratiradentes.com.br.